o pai de família que escondia um dos serial killers mais frios dos Estados Unidos. Imagina descobrir que um homem que era casado, que tinha filhos, que frequentava a igreja, que ajudava como escoteiros e trabalhava na prefeitura, era um dos caras mais perigosos dos Estados Unidos. Hoje a gente vai abordar um tema sobre o BTK, que foi um dos casos mais perturbadores que a gente encontrou para poder passar para vocês. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender quem era esse cara, tá? Ela vai falar um pouco quem era ele, como ele surgiu, para que você entenda todo esse contexto dessa história. Ele ficou conhecido como BTK, mas o nome dele era Dennis Rader e ele nasceu 9 de março de 45 no Kansas, nos Estados Unidos. Ele tinha uma família de 4 irmãos, uma pessoa comum, não tem registros de infância Perturbadora. de família disfuncional, então ele foi uma pessoa normal a vida inteira. Os relatos que tem é que ele tinha problema com pornografia. Ele tinha um vício em pornografia e ele gostava muito disso. Ele via muito, ele passava muito tempo consumindo esse tipo de conteúdo. E aí, E detalhe, né? Ele tinha algo muito sombrio pela idade dele. Ele era uma criança, na teoria, uma criança ela deveria brincar, divertir com os amigos, e ele tinha um papel diferente nisso. Então ele gostava de assistir televisão ou então reportagens sobre crimes pesados. Ele também gostava de ter ali uma posição de fantasias exóticas, eu diria, para não usar um outro termo. Ele tinha umas fantasias bem bizarras, né? sim, ele Bem via com cruel. mulheres desde adolescente. Ele sempre roubava peças íntimas das vizinhas ali na vizinhança. Desde adolescente ele fazia isso. Ele era muito focado em investigação policial, revista criminal, muitas violências, né, fantasias violentas, e também a pornografia que ele gostava de consumir também tinha esse cunho de violência também. É bem complicado esse caso e vocês vão entender agora, a partir de agora. Na época dos primeiros crimes, Dennis era casado com Paula Diaz. Para muita gente, ele parecia um marido comum. Ele frequentava a igreja, participava de atividades religiosas, ajudava grupos de jovens e era voluntária em atividades de escoteiro, tá? Mas ele era muito controlador dentro de casa, então ele sempre queria um regime muito rígido ali. Ele era um Com a, sargento dentro de casa com a esposa. com a esposa e com Sim. os filhos também? Ele é um Provavelmente. pai muito exigente, mas muito amoroso. A filha Olha, dele até fez um livro. Depois que ela descobriu, né, que o pai era um serial killer, ela escreve um livro falando agora que imagina, nunca imaginou que dentro de casa, que o ele pai era uma queria um pessoa amor pra ela, era uma pessoa tão fria e tão ruim, bizarra, tão má. bizarra. Gente, se você souber o que esse cara fez, você vai entender tudo nesse vídeo. Vocês vão se assustar tanto quanto a gente, E tá? detalhe, ele demorou 30 anos para ser pego. Para ser Ele foi pego. pego só nos anos 2000. Ele começou, como sempre, na década de 70. E o engraçado, tá, pessoal, é que o Denis, ele era simpático com os vizinhos, com os familiares. Então, ele era um cara querido na sociedade ali, mas ele escondia algo extremamente cruel por dentro dele. É ou não é? Ele era um homem totalmente normal, como você vê o vizinho ali, o Isso, da é esquina, isso, gente boa, exatamente. que trabalha ali na prefeitura, que tá na igreja todo domingo, que ajuda as crianças lá no grupo de escoteiro. Era um moço legal dos vizinhos ali, É verdade. mas por detrás era uma péssima pessoa. E aí, pessoal, entra nas pautas. Como que ele escolhia as suas vítimas, tá? Primeiro, ele não tinha o nome como vítimas, ele tinha o nome como projetos, ou seja, Era você tem um curioso. projeto ali que você tem que fazer. Então, para você fazer um projeto e etc, o projeto dele era diferente. Sabe o que que era? Era você observar, no caso o Denis, né? Era observar e estudar as suas vítimas. Então, por exemplo, a mulher chegou lá na casa do vizinho, então ele ficava de tocaia, estudando o que que ela fazia, se tinha ente querido, se tinha algum filho.
Então ele começava a fechar o círculo para depois atacar. E vocês vão entender que só piora, tá, pessoal? Ele organizava todo o projeto dele, né? Ele colocava um nome para cada projeto, ele via o horário por exemplo, a mulher tem esposo, o horário que o esposo saía, o horário que ela ficava em casa sozinha, que horas que ela estava mais vulnerável para ele poder entrar. E ele Então, tinha um termo que chamava pescando, né? ele pescava as As vítimas, vítimas. ele pescava os projetos. E ele parecia que ele ele gostava de fazer isso, tá, pessoal? A gente tem que medir as palavras aqui, porque Ele ficava animado, né, entre aspas, isso, com cada projeto que ele planejava e com cada rotina. Ele estudava cada vítima dele. Ele sabia, é, ele observava os ele observava os horários. horários, ele sabia tudo que a pessoa ia fazer para ele ir no momento mais oportuno ali, para ele conseguir fazer o E olha, próximo olha projeto. só como que ele fazia, pessoal. Ele observava a rotina da pessoa, vigiava a casa, anotava os horários que ela entrava e saía da casa, verificava se havia cachorro, porque quando ele for lá dar um golpe, alguma coisa assim, O cachorro pode fazer barulho. pode fazer barulho ou então até mesmo avançar nele, né? Então, tudo isso era extremamente planejado, extremamente frio, tá? Agora fala da família do Otero, que foi, se eu não me engano, Foi o a primeira primeiro vítima. Foi o ataque, primeiro né? projeto dele, né? Ele tinha foco na Josephine, na Josie, que era uma menininha de 11 anos, o foco dele era ela. Então ele vigiava ela por muito tempo e um detalhe muito importante é que eles tinham mudado, a família tinha mudado há poucos dias para a cidade de Wichita. E aí tinham 10 dias só que eles tinham mudado para aquela casa e era uma família de 6 pessoas, só que no dia só tinham 4 pessoas lá. E ele tava olhando um dia porque o marido ele sempre saía porque ele trabalhava, mas ele tinha sofrido um acidente e ele não contava com isso, então ele não estava trabalhando, estava de atestado. E aí nesse dia ele chegou e viu que tinha cachorro, que estava a família inteira, então saiu um pouco Do do controle, né? controle dele ali, dos planos. Na verdade eram 7 pessoas na família, porque tinham 3 filhos que não estavam. E aí no dia do crime, que foi 3 de fevereiro de 74, ele foi até a casa dos Otero, estacionou o carro longe da residência para não Olha deixar pra você vestígio, ver um né? Já mecanismo. pensou. Já deixou o carro longe para que não não houvesse, na verdade, né? Alguma testemunha, alguma Sim. coisa, né? Então ele pensou tudo isso. Ele tentou entrar pelos fundos, mas como a porta estava trancada, ele começou cortando a linha telefônica da casa. Isso era um padrão dele. Quase todas as vítimas, em quase todos os casos, a gente vai ver que ele cortava a linha telefônica para a pessoa não ter risco de ligar para a polícia. Porque na época não tinha celular, É né? verdade. Eu tinha o telefone fixo ali, se cortou a linha, não tinha o que fazer. Então ele bateu na porta e ele viu que uma das crianças apareceram lá e o cachorro começou a latir. E ele já entrou armado e ele sempre falava que era só um assalto, que não ia acontecer nada, que ele precisava de dinheiro e da chave do carro, que ia ficar tudo bem. Era a desculpa dele. Era a desculpa dele. Mas ó, detalhe, né? A desculpa dele era meio que ele já entrava aterrorizando, sim, porque ninguém vai chegar e vai, né, anunciar um assalto dentro da sua Sim. casa. Mas a intenção dele era amarrar as pessoas. E aí que começava o fetiche dele, que é extremamente bizarro. É aí que a história toda começa a desembolar, né? A fazer sentido justamente pelo BTK, né? Que ele usa, que é um termo de amarrar, torturar e matar. As siglas, né, em inglês, BTK. Exato, Por isso que ele sempre exatamente. usava essa sigla e a gente vai ver mais pra frente que ele mandava cartas com esse codinome dele para se identificar e ele passava várias orientações do que ele fez no crime com essa carta, porque ele queria fama também. Ele Mas voltando queria pro caso, de Joseph. ele entrou na casa, colocou a criança pra dentro e ele deu de cara com o pai, que não era o Joseph, né, que não era planejado. Como eu falei, ele tinha Novamente, sofrido um acidente. e ele estava afastado Ele da, estava de do atestado. serviço. Aí ele estava em casa e aí ele começou por ele, que é o mais forte, então eu acho que ele pensou que era o que ia dar mais trabalho para ele. Isso, justamente, Ele justamente. começou com ele e De- ele começou dominando ele, amarrando. E o Joseph, ele era um militar aposentado
E para ele era ainda mais perigoso, porque o militar ele sabe, né, combater, ele sabe lutar, ele é treinado para isso. Exatamente. Então ele fez questão de tentar dominar e matar o Joseph I, para poder ter mais liberdade Com a Julie. com a Julie e com as outras crianças. A Julie também foi amarrada e atacada dentro de casa. Uma das filhas, a Carmen, porque eles tinham 7 filhos. E 4 foram atacados e 3 estavam fora de casa. E uma delas, quando chegou em casa, viu a mãe, né, amarrada dentro do quarto. E ela tentou, de todas as formas, reanimar a mãe. Mas ela já estava morta. desfalecida. Exatamente. E ela faleceu, veio a falecer, tá, pessoal? Por quê? Ele chegou dentro da casa. Então, o que que ele fez na primeira vítima? No caso da Joseph e do seu marido. Ele, né, matou o marido e tudo mais. Só que chegou na esposa, começou os fetiches. Então, ele gostava de asfixiar a pessoa. Ele se Meia calça. Isso, comer a calça, cinto, né? Essas Sim. coisas. Ele sentia prazer em ver tudo isso. E, além do mais, ele, se eu não me engano, ele chegou, né, a ter ejaculação no corpo dela ali. Foi no corpo da Joy. Da Julie não, da Joy foi a menininha, da Joy, a menininha de 9 anos. Aí, pessoal, olha que bizarro. Cara, esse cara é extremamente bizarro, gente. Vocês têm noção de tudo isso? Da Josie, que tinha 11. O Joey é um menino. É. Que também foi amarrado, também foi morto dentro de casa, foi asfixiado também. E sempre com a mesma pegada. Mesmo Ele ou amarrava uma cinta meia, né? Que fala? É cinta meia? meia calça. Meia calça ou cinta. Praticava, né, atos íntimos com essas pessoas, né? E depois deixava elas lá, né? Sim. Olha que bizarro, pessoal. E outro detalhe, ele aniquilou a família inteirinha desse caso, inteira, para não deixar vestígio. E olha para você ver, até mesmo as 3 crianças. As 3 crianças veio a óbito por causa de um desgramado desse. Sim, menino de 9 anos, a Josie de 11, que era o foco dele. Ele queria só ela. Ele queria só a criança e foi com ela que ele teve questões sexuais, né? Que Pegou até sêmen na roupa dela. Só que como na época não tinha questão de verificar DNA, eles não conseguiram pegar a pessoa. Porque ainda, para identificar DNA, não estava na época ainda, né? Não tinha essa tecnologia para conseguir identificar. E aí foi muito difícil. E para ele, tá, pessoal, foi igual um troféu. Foi igual você jogar futebol e ganhar ali o Hexa, vamos supor, da Copa aqui. Para ele era simplesmente perfeito, né? Foi o ataque perfeito, correu tudo bem, chegava lá na casa da família dele, no caso do Denis, ele estava beijando a esposa, ficando com os filhos. E olha o desfecho de tudo isso. É extremamente bizarro, eu não consigo entender o comportamento de um cara desse. Porque no caso aqui ele tem uma dupla personalidade. Sim. Ou então uma dupla identidade, né? De dia um cara bom, de noite só Deus, né? Exatamente. Aí ele fugiu com o carro da família, abandonou o carro um pouco mais pra frente ali. Só que ele lembrou que ele deixou uma faca no local, deixou na casa. E ele voltou lá, pegou a faca, pra não deixar nenhum vestígio, nenhum rastro dele, e depois queimou todos os materiais, né, que ele usou num bosque. É bizarro, gente. E o detalhe é que os outros filhos dele, no caso, ele tinha 6, né? 6 ou 4? Eram 6 filhos. Uma família de 7 pessoas, 5 filhos. 2 morreram e 3 ficaram vivos. Isso. Aí os filhos, né, chegaram depois e viu toda aquela situação. O filho que chegou foi a Carmen, o Danny e o Charlie. O Charlie, né, chegaram depois e encontraram sinais estranhos, né? A garagem estava aberta porque ele roubou o carro, a bolsa da mãe estava no chão, o cachorro estava preso do lado de fora e o telefone não funcionava, né? E o Charlie tentou pedir ajuda ou chamar os vizinhos, a polícia, enfim. Enquanto os policiais entraram, perceberam rapidamente que estavam diante de algo muito maior do que um roubo.
Charlie ainda tentou proteger os irmãos de menores da cena, porque imagina só, você que é um filho pequeno, ver a sua mãe ou seus irmãos naquela Sua situação. mãe, seu pai, seus dois irmãos mais novos. Você tá Triste chegando demais. imagina que Triste, foi isso, né? Porque triste. esse crime, um detalhe, aconteceu às 8 da manhã. Aí, não Foi de tem hora, né? manhãzinha. Não, ele atuava em qualquer horário. E o detalhe, tá, pessoal? O BTK, como ele é conhecido e como ele mesmo se rotulou, ele não destruiu somente as 4 pessoas, ele destruiu toda uma família. Agora, essas crianças, é, não, além disso, né, um problema psicológico Exatamente. muito grande em relação a isso, porque não é normal, né? E o que que o BTK fez depois desse primeiro ato, né? Ele guardou o troféu. Isso, ele Os gostava troféus- disso, né? Os troféus de um serial killer é algo que ele pega ali ou da vítima ou da cena do crime. Ou Ele- parte delas, uma né? parte também, para ele guardar para ele. Uma lembrança que E ele o, tem. e o detalhe, tá, pessoal? Para você ver que o cara era tão desgramado, o que que ele fez? Além dele ter desfalecido o cara, o esposo da Joseph, ele roubou o relógio dele e usava o relógio dele. Olha para você ver que Ele usava o bizarro. relógio de Joseph e ele anotou, ele tinha um fichário, como se fosse matérias da escola que a gente tem, então cada matéria era um crime que ele fez. Aí ele deixava os pontos mais importantes, os detalhes que ele fez. E ele como que adorava, matou. né? Exatamente. Ele deixava tudo ali registrado para ele poder voltar e ler. Um dia que ele tivesse com vontade ali, ele parece que ele tinha orgulho daquilo que ele fazia. É bizarro, gente. Vocês não têm ideia do que esse cara causou em um monte de família, porque ele demorou 30 anos para ser pego e no final do vídeo você vai se surpreender. Da forma como ele foi. Porque se fosse para depender dele, gente, sério, ele na verdade estava aí até hoje, se não fosse um pequeno vacilo que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Então, depois, tá, pessoal? Houve um outro ataque, tá? Com Catherine Breach, e que quase revelou a identidade do BTK, tá? Catherine Breach tinha 21 anos, era jovem, vivia a sua rotina e foi escolhida por Dennis, depois que ele a viu no caminho de um restaurante. Ele, no caso, né, passou a observar, ver o que ela fazia, aonde ela frequentava, né, toda aquela dinâmica que eu já expliquei aqui para vocês. Então, ele chamou esse projeto de projeto Apagar as Luzes. Olha para você ver que cara insano. Cada vítima ou cada pessoa, ele tinha um projeto ou um nome de um projeto, tá? E esse ataque, tá, pessoal, aconteceu no dia 4 de abril de 1974. Dennis foi até a casa de Catherine, bateu, mas ninguém atendeu. Então, ele invadiu pelos fundos. E nessa invasão, ele quebrou o vidro da porta da casa dela. E aí, ele era muito organizado, ele limpou tudo primeiro, deixou limpinho, o que ele tinha bagunçado. Para não haver, Não teve, né? vestígios também. E ficou esperando ela chegar. Só que ela não morava Chegou sozinha. Ela tinha um irmão, que era o Kevin. Isso, Kevin Breach. E nesse caso, novamente saiu do controle, porque na observação dele, né, no projeto dele, ela morava sozinha, então era muito fácil ele atacar somente a Catherine. Aí ele teve que também, não matou, né, mas ele teve também que atacar o Kevin. Só que antes dele usar todo esse desfecho, né, ele sempre vinha com um argumento, né? Eu só quero dinheiro. Eu quero dinheiro, como se ele fosse um ladrão, né? Que o ladrão entrou na casa, queria o dinheiro e precisava amarrar eles. De um certo modo, ele era meio que até educado. Sim, né? Não é só para, né? Ele era muito tranquilo com as pessoas que ele atacava. Exatamente. Ele era rude. Só que aí, pessoal, novamente, ele conseguiu prender os dois irmãos, Sim. né? Ele conseguiu... Na verdade, ele fez o irmão amarrar a irmã, fez o Kevin amarrar a Catherine. E ele depois, olhando, né? Observando. Olhando, E depois levou o Kevin pro outro cômodo e amarrou ele. Só que ele começou a resistir e nisso ele
ele amarrou, né, o Kevin, mas ele conseguiu se soltar e nisso ele usou arma. É, Ele deu um tiro nele, só que infelizmente ele veio não, ele não aconteceu. ele rastejou, né? Sim, ele foi Ele baleado rastejou. 2 vezes. Uma foi de raspão, né? E a outra acertou. Só que ele conseguiu sair. Só que ele não tinha visto primeiro, porque ele achou que ele tinha morrido, deu os 2 tiros lá, ele ficou desacordado, e ele foi atacar a Catherine. Só que aí, quando ele amarrou ela, fez o mesmo processo de sempre que ele fazia, ele viu que o Kevin sumiu. Ele voltou no E quarto é, dele, não estava lá. Então ele tinha ido pedir ajuda. exatamente. Olha que bizarro, gente. E detalhe, tá? Kevin Bridge foi uma quebra no roteiro de BTK, porque quase que, de fato, a identidade dele Exatamente, porque uma pessoa que foi sobreviveu, então a pessoa viu ele. Então a chance exatamente. de conseguir descrever quem é Era essa muito. pessoa era muito grande. E aí a Catherine, ela não morreu na hora. É, ela foi bastante Olha, agredida ali. Ele tentou dominar ela de todas as formas. Ela ficou gravemente ferida. Mas ela tentou resistir, ela conseguiu. ela foi Ela não morreu encontrada na com hora, vida. mas 4 horas depois ela chegou a falecer. Mas o que que acontece, tá, pessoal? Ele só não finalizou a Catherine porque ele Ele viu viu que o Kevin sumiu. Aí que o irmão dele. ele meio que saiu do controle, porque normalmente quando eles falam, né, que um assassino em série, ele é organizado assim, ele precisa que tudo saia de acordo Conforme, com o que ele planejou. Então, se sai exatamente. fora do planejado, ele meio que se desestabiliza. Então, o emocional dele ali não tá frio o suficiente, não tá no, como deveria estar, ele meio que perde as estribeiras e sai fora. Aí ele não consegue concluir, A né, o que ele missão, foi né? O fazer. projeto Apaga Luzes, né? Exatamente. Que é o nome que ele apelidou aí sobre a Catherine e o seu irmão. O seu irmão, ele, né, ficou vivo, gravemente ferido, mas infelizmente a Catherine, ela até aguentou chegar no hospital, mas infelizmente ela veio a falecer no hospital devido ao grave incidente que aconteceu com ela, né? E depois do ataque, Dennis fugiu para a casa dos pais, tá, pessoal? Olha que bizarro. É o querido da família, né? Ah, É o ficou sentindo. queridinho. Limpou, tá? Ele se limpou, trocou de roupa, queimou o que havia usado e voltou para casa, né? Como se nada tivesse acontecido. Olha que estranho, gente. O comportamento desse cara é extremamente bizarro, né? Sim, e ele achou que ele ia ser preso. Eu acho que ele ia pensar assim, agora acabou pra mim, né? Porque Exatamente. ele vai me ver, vai conseguir me descrever e eles vão me pegar. Só que não foi isso que aconteceu. E detalhe, tá, pessoal? Esse fato vai te intrigar bastante. Por quê? A primeira carta de BitK, tá? E ele queria os seus créditos. Mas como assim? Explica para eles. O que que Vocês vão acontece? ver. 3 detentos estavam na cadeia lá e eles começaram a insinuar que eram eles que tinham cometido os Os crimes, né? Da crimes. família Otero, que tinha matado a Catherine. E ele ficou bolado, porque não eram os 3 detentos, era ele. E E ele ele queria queria esse ser. crédito de É, assassino. ele queria ser Ele queria. reconhecido. Ele queria o reconhecimento, ele queria a fama. E aí ele escreveu uma carta. Para os jornais, né? Ele escreveu uma carta e ele mandou fez uma ligação anônima ali para uma rádio, para o jornal, na verdade, e falou que o livro estava na biblioteca pública, dentro de um livro. E Então, aí, essa carta ela estava dentro de um livro, né? né, na biblioteca pública. Explicando que o BitK ele estava fora, ele não estava dentro, né? Ele não estava preso, ele queria ser autoridade no assunto, né? Exatamente. E nessa carta ele descreveu os 2 crimes que ele tinha feito, com detalhes que somente o assassino e os policiais que haviam estado ali, né, na área do crime que sabiam. Então não tinha como não ser ele. Então não era tipo uma pessoa que queria aparecer. De fato era ele, porque tinham detalhes que somente o assassino e os policiais sabiam. E nessa carta ele se intitulou como BTK. E detalhe, tá, pessoal? Ele não queria apenas escapar da polícia. Ele queria que a polícia soubesse quem ele era de uma forma anonimata, que Ele quem queria era. desafiar a polícia. Ele queria Ele assim, queria eu exatamente. quero que vocês fiquem sabendo o que eu tô fazendo aqui, mas vocês não vão me pegar. E não pegou. E não pegou. E não pegou. Pegou, mas demorou.
Demorou 30 anos, gente. Vocês não têm noção do final dessa história e como ele caiu, tá? Vocês vão se surpreender. Então, logo depois, ele não para, tá, pessoal? Ele não para, ele continuou fazendo todas as suas vítimas, dando nome às vítimas como projetos, né? Seja lá quais os nomes. Então, foi a Shirley, tá? A mãe que foi atacada enquanto os filhos, né, gritavam de desespero. A Shirley tinha 3 filhos pequenos e um detalhe é que ela estava muito gripada e foi em 17 de março de 77. Na verdade, a família inteira A família estava estava muito gripada, doente né? E detalhe, eu vou só te ajudar. O Steven, ele tinha 6 anos, o Bud, de 8 anos, e a Stephanie, de 4 anos, tá? E a mãe, que é a Shirley, no caso aqui, tinha todas essas pessoas, né? E todos eles estavam gripados, não é isso? Sim, aí o Denis saiu com uma maleta de roupa social e a foto da esposa e do filho. E ele queria se passar por um detetive que estava Olha, procurando por uma criança desaparecida. olha, Ele gente. tinha um outro alvo, que era uma outra casa perto, só que ele bateu lá, ninguém atendeu, e ele viu a criancinha passando. Então ele foi atrás dessa criança, bateu na porta e um dos meninos atenderam, que era um dos filhos da Shirley. Exatamente. E aí ele conseguiu entrar, Ele né? já anunciou como detetive e já entrou. Não deu nem tempo da pessoa falar assim, entra ou não entra. Ele é intrometido E logo demais. mostrou a arma e anunciou o falso assalto, né? Como era sempre. E detalhe, tá, pessoal? O Dennis, ele obrigou que a Shirley prendesse os 3 filhos dentro do banheiro, tá? Ele colocou travesseiros e brinquedos lá dentro e trancou a porta. Tá vendo? Ele é um pouco. Ele tem uma sensibilidade para algumas coisas. Que Ele pensou em deixar um travesseiro e brinquedo pros meninos. para se divertir enquanto ele estava lá. É. Divertia com a mãe, né, pessoal? Vocês entenderam, né? Eu falo assim, é bizarro, gente. Esse caso é bizarro, tá? Muito bizarro. E o que que acontece, pessoal? Enquanto os filhos ficavam presos lá dentro do banheiro, eles começaram a gritar, né? Porque eles começaram a ver o desfecho com a mãe do lado de fora. Então escutavam barulhos, coisas caindo, ele indo para cima da mãe. Então tudo isso começou a meio que sair um pouco do controle, né? Eu falo na cabeça dele também, né? Sim, mas ele levou ela pro quarto, né? Ele colocou a cama perto da porta, ele arredou a cama até a porta, assim. Para que ele não conseguisse abrir. E dificultar a entrada ou saída. E o telefone não parava de tocar, ele simplesmente ignorou. Ele amarrou ele com as fitas, amarrou ela com as fitas, os fios, e ele fazia nós muito característicos, assim, muito singulares. Era só ele que fazia. É tipo o nó de escoteiro, né? Ou nó de marinheiro. Isso. Eles até achavam que podia ser um marinheiro que estava cometendo esses crimes. Que era muito firme, né? E aí, ela estava passando muito mal e ela vomitou e tal. E ele foi muito carinhoso, pegou uma água para ela na cozinha antes, deu a água para ela, tomou, ela meio que se acalmou, melhorou um pouquinho. Ela foi e asfixiou ele. Ele foi asfixiou ela. Com a mesma pegada, pessoal. Ele meio que ficava em cima dela, né? Com ela toda debilitada, amarrada. Imagina só uma cama, pessoa amarrada. Ele gostava de fazer isso, né? Sim. Ele gostava de fazer isso. Porque isso a pessoa não falece na hora, né? Não, mas ele tinha tudo que a gente pesquisou antes de fazer esse vídeo, ele gostava, né? Ele tinha prazer. Ele tinha prazer de fazer isso, gente. É bizarro esse cara. Só que o seguinte, ele, se eu não me engano, ele não conseguiu matar. Ele não, na verdade, ele não fez nada com as crianças, né? Não. Ele não fez só deixou as crianças dentro do banheiro mesmo. Ele só atacou a mãe, a Shirley. Mas ele ficou muito nervoso. Ele queria ter mais tempo. Ele queria, talvez, consumir algum ato ali. Consumar algum ato, não sei. Mas como o telefone não parava de tocar, ele meio que ficou desesperado. E fala sério. Pessoal, olha o ocorrido. Ele prendeu os filhos no banheiro. Ele aniquilou a mulher, certo?
E me fala, depois que ele fugiu, o que ele roubou? Ele roubou peças íntimas dela. Peça íntima, Ele pessoal. de roubar calcinhas. Ele tinha uma tara, né, com essas pornografias, né? Sim. Essas coisas bizarras, né? Então ele tinha um fetiche. Então, na maior parte das vezes, ele meio que roubava essas peças íntimas, né? Sim. Dessas pessoas. Era o troféu dele. Que ele guardava de cada crime, né? Que ele fazia. E detalhe, tá, pessoal? Um dos filhos, ele conseguiu quebrar a janela, né, do banheiro e tudo mais, e conseguiu chamar a polícia, né? Ele correu até os vizinhos e conseguiu chamar a polícia, mas infelizmente era tarde demais, entendeu? O BTK, ele já havia saído da casa, ele já havia feito aquilo com a mãe e já havia pego o seu troféu. Então, ele tinha uma forma de ceifar a vida dessas pessoas. Era um padrão, né? Repetitivo. Enfim, chegava ali anunciando um assalto, para tranquilizar, a pessoa falou assim, não, ele vai me amarrar aqui, mas ele vai só pegar o dinheiro e o carro e ir embora. Mas não, ele amarrava e matava a pessoa. E, pessoal, teve um outro detalhe, um outro crime da Nancy, tá? Nancy Fox. Ele, na cabeça do BTK, foi um dos crimes mais perfeitos que ele fez, né? Sim. Por quê? Nancy Fox tinha 25 anos, morava sozinha em uma casa simples, trabalhava em tempo integral em um escritório de arquitetura e em uma joalheria, né? Para fazer uma fonte de renda a mais, para ela conseguir fazer as suas coisas, comprar suas coisinhas e tudo mais. Só que o BTK, ele já estava de olho da Nancy. Então ele começou a investigar, começou a ver a hora que ela saía, que ela chegava, se tinha cachorro, se o mesmo comportamento, né? Bom, Sempre morava sozinha, não tinha marido, não tinha filho, não tinha ninguém. Era só ela, era muito mais fácil. muito mais fácil. Não ia ter nenhum empecilho igual os outros tiveram, né? Porque Exatamente. o outro tinha criança, tinha cachorro, tinha irmão. Então, todos os outros não saíram do jeito que ele planejou 100%. Então, para ele, teve imprevisto, né? Esse aí ia ser bom. Para ele foi o troféu. É. Então, a invasão, tá, pessoal, aconteceu no dia 8 de dezembro de 77. Dennis disse à esposa que iria à biblioteca da universidade estudar. Olha a mentira. É porque ele era universitário também, um detalhe. Ele trabalhava, estudava, tinha ia para a igreja. Ia para a igreja e ainda tinha tempo de matar. Tinha tempo de aniquilar as pessoas. E foi realmente lá, na teoria, né, a esposa achou que ele estava passando horas ali na universidade, mas não. Ele estava desfrutando de uma atrocidade muito bizarra, tá? E o que ele fez, tá, pessoal? Ele dirigiu até a casa da Nancy e observou, esperou ela chegar para cometer tudo o que a gente vai falar para você, tá? E o detalhe, ele estacionou quarteirões depois, tá, pessoal? Não sei se eu não me engano se foi antes ou depois, mas foram quarteirões distantes para que não houvesse nenhum tipo de ligação. E o detalhe, pessoal, ele agia da mesma forma, então ele entrou pela casa, pela porta dos fundos, cortou a linha telefônica para facilitar ali, né, na hora do ato. Para deixar ela sem escapatória, para não ter como ela chamar a polícia. Mas quando ela chegou, ele já estava dentro de casa e ela viu ele ali. Ela já pediu que ele fosse embora, que ela ia chamar a polícia. Ele avisou para ela que tinha cortado a linha de telefone, então não ia ter como. O cara, ele pensou em tudo, Então, na cabeça dele, seria perfeito, né? Sim, aí ele avisou para ela que tinha um problema sexual. Então ele deu a entender que ia abusar dela, mas que tava tudo bem, ia ser só isso. Aí ela falou, então vamos acabar logo com isso, né? Ela pensou, tá, pessoal, dessa forma. Vamos acabar logo com isso. Faz então, aí o que você tem pra fazer. E me deixa. Bora, né? Eu vou chamar a polícia. Só que não foi isso que aconteceu, né? Não. Infelizmente não. Dennis, olha detalhe. Dennis a algemou, amordaçou, né? E a matou usando um cinto, tá, pessoal? Mas antes disso, ele contou pra ela os crimes que ele tinha feito. Ele precisava desabafar pra alguém. Ele queria que alguém soubesse. E aí ele foi e contou pra ela. E depois matou ela. Olha aí. E dessa vez, ele roubou também peças íntimas. E também roubou a carteira de motorista. E isso mais pra frente vai ser
Um desfecho, vai né? ser de grande valia para a polícia, porque ele vai devolver a carteira de motorista para a polícia para mostrar que tinha sido ele também que tinha matado, porque eles não estavam vinculando os crimes à mesma pessoa. Alguns policiais achavam que eram todos o BTK que estavam fazendo, só que outros achavam que não, porque tinha alguns detalhes. Igual o primeiro foi uma família, o outro foi só a mulher. Então, tinha um padrão, mas não tinha tudo 100% 100%. igual. Então, eles não estavam ligando 100% todos os crimes a ele, e ele queria que todos os crimes fossem ligados a ele. E detalhe, tá, pessoal? Depois que aconteceu isso com a Nancy, no outro dia, o cara, ele é tão cara de pau, que no outro dia, o que ele fez? Às 8h18 da manhã, ele ligou para a polícia, numa forma anonimata, e disse que o corpo da Nancy estava lá. Olha só. Ele vai e avisa que tem É. a pessoa tá morta. Ele Que loucura, queria cara. que o Que pessoal loucura. visse as coisas que ele fazia. É muito... Ô, gente, vocês não têm noção do tão bizarro que é. Muito. É muito bizarro, né? Muito bizarro. Ele em casa, né? Ele fez um poema sobre a Shirley e ele chegou a fazer dois poemas. Um dos poemas a esposa até viu esse poema e ele falou que não, que ele estava fazendo um trabalho na faculdade sobre os crimes do BTK e por isso que ele tinha que fazer esse poema. Era tipo um trabalho da faculdade. Aí ela ignorou. Meio que porque, ignorou. ela era um cara bonzinho, né? Nunca ia passar na cabeça dela que ele fazia algo do tipo. Só que ele também mandou um poema pro jornal. Só que o jornal ele não deu Tanta importância e arquivou esse poema. Então eles não publicaram esse poema. Ele ficou bolado. Ele ficou muito puto, gente. Vocês não estão entendendo, tá? Para o BTK, isso era a coisa mais que ele queria desafiadora. Ele queria ser reconhecido. Mas que forma ruim, né? Porque ele muito. cantar, virar ator. O que ele estudava, ele fazia faculdade. E detalhe, tá, pessoal? Uma coisa que a gente vem notando, que a partir desses vídeos que a gente vem fazendo, é que na década de 40, 50, até os anos 70, cara, surgiu uma quantidade de serial killers muito grande. Muito grande. Acho que a gente vai falar de muitos que nasceram nos anos 40 e começaram a atacar nos anos 70. Impressionante. Todos que a gente falou até agora são nesse período. É verdade. Voltando aqui, tá, pessoal? Vamos voltar ao BTK. Aí a gente vai falar sobre a Ana, tá? Porque ele não... Igual a gente falou pra vocês, ele demorou 30 anos para ser pego. Durante esses 30 anos, ele cometeu todas essas atrocidades e a gente está detalhando tudo isso aqui para vocês. Então, o ataque que ele fez agora foi na Anna Williams, tá? A mulher que escapou por somente um detalhe. E vocês vão se surpreender. Quem era Anna Williams, tá? Ela tinha 63 anos, Dennis a escolheu como alvo e invadiu sua casa e esperou por ela. Mas Ana não chegou no horário que ela esperava, na verdade que ele esperava. Esse atraso salvou a sua vida, né? Ele ficou lá esperando, ela não chegou. Quando ela chegou, ela viu que tinha coisa roubada, dinheiro desaparecido, tinha joias. De novo o telefone cortado. Eu acho que ele fazia esse lance de pegar as joias, tudo bem que poderia ter sido um troféu, mas no caso não chegou a ser troféu, correto? Concorda? Eu acho que foi para parecer para a polícia que foi um assalto. Sim, né? Isso, justamente. Só que como ela viu que tinha alguma coisa de errado, ela fugiu. E aí, pessoal, ela fugiu da cidade, tá? Ela viu que o BTK ele estava atacando todas aquelas pessoas naquela determinada região e ela meio que ficou com medo dessa situação, ficou com medo que poderia ter sido ele e ela foi salva porque ela ela atrasou no compromisso que ela tinha e não chegou a tempo do compromisso com o BTK. Entende? Mas bizarro. Ela saiu do estado porque o BTK devolveu todos os itens para ela, porque como ele não tinha matado, não fazia sentido ele ficar, e colocou um desenho estranho lá. Estrangulando ela.
Tava estrangulando ela. E sendo estrangulada. É. E por causa disso, ela entregou pra polícia e foi embora. E detalhe, tá, pessoal? Depois desse fiasco, né? Ele meio que ficou um pouco chateado, eu diria, porque Sim. os planos dele, na verdade, ele gostava de fazer tudo isso, ele gostava de, no caso matar, Torturar, matar e amarrar. torturar, matar e amarrar. E é o padrão dele, tá? E o silêncio que aconteceu ali depois do ataque à senhora de 63 anos não era o fim, tá? Depois de Anna Williams, BTK ficou anos sem crimes oficialmente reivindicados. Mas Dennis continua. Sem crimes que ele não confessou, né? Então ninguém sabe se ele realmente matou ou se ele não matou. Mas a princípio ele ficou alguns anos parado. Ele tirou férias. É porque nasceu filho, ele teve 2 filhos. Teve uma mulher, né? Uma criança. Uma menina. Uma menina. Ele teve um casal, ele continuou vivendo a vida normal, frequentando a igreja. Vivendo, né, na faculdade e tal. Só que ele guardava os troféus, ele guardava... Chega a ser irônico, né? Totalmente. Esse caso, pra mim, é a maior hipocrisia que existe. Gente, o cara reza, pede a Deus para ajudar ele, prosperar, a saúde e tudo mais. Chega à noite, tá lá vigiando, chamando as suas vítimas de projeto. É uma loucura. Olha que louco, gente. Agora chega a outra vítima, tá? Aqui ele volta à tona novamente, simplesmente, né, daquele modelo. Marine Ed, a vizinha que morava a 6 casas dele, tá? 6 casas, pessoal. Pensa só. Vizinha. Né? Então ele conhecia ali as rotinas dela. Exatamente. Ela tinha 53 anos, era viúva e morava sozinha. Então, para ele, era o tipo perfeito, né? Era o plano perfeito. Porque ele gostava dessas pessoas que moravam sozinho, porque eram mais vulneráveis. Nos 2 primeiros ataques, ele teve um pouco de dificuldade. Um com o irmão, né? Que é por causa da família inteira. Isso, e outro por causa do marido também, né? E até porque ele era militar. E olha pra você ver, no dia, ele chama esse projeto de Projeto Cook. E Verdade. no dia, ele, que foi em 85 já passou 10 anos praticamente, ele tinha um acampamento de pais e filhos com o filho dele. Então ele foi fazer o paizão, né? Levar o menino pra divertir. Que papai bonzinho, gente. No intervalo ali, ele arrumou uma desculpa que ele precisava comprar remédio pra dor de cabeça. E ele foi, na verdade, atacar a Marine. Olha só, gente, o cara, ele precisava de, sei lá, alguns minutos, né? Sabe, sei lá, 30 minutos para fazer isso. Prazo de comprar um remédio pra dor de cabeça. E Dennis, tá, pessoal? Foi até a casa dela, cortou o telefone, invadiu e esperou. Quando ela chegou, ela estava totalmente vulnerável. Ele atacou e a matou dentro de casa. Da mesma forma. Da mesma forma. Asfixiando. Isso, torturando e às vezes até praticando algum ato sexual, né? Porque ele era um pouco tarado, tá, pessoal? Ele era um pouco tarado. E nesse caso, ele fez diferente, porque todos os outros, ele deixava no local que ele tinha feito o crime mesmo, a pessoa ficava na própria casa. Só que nesse caso, ele tirou o Ele levou ela, né, com uma vala úmida. Da residência e colocou numa vala úmida. No Nordeste de Wichita, né? Isso, e ela só foi encontrada 9 dias depois, já estava em processo de decomposição. O animal já tinha comido e tal. E ele voltou no outro dia pra ver o corpo. Ele, né, terminou o acampamento e tal, voltou. Ele voltou lá no outro dia, trocou de roupa, foi lá ver. E o policial parou ele, perguntando o que ele estava fazendo. Ele deu uma desculpa lá, que precisava passar por ali, só estava passando indo pra casa, enfim. E foi lá, viu de novo o corpo, viu como que tava e depois voltou pra casa. Então ele tinha essa necessidade de, parece que de revalidar o que ele fez, de ver de novo, de... É estranho, né? Exatamente. Além da coisa da pessoa, ele ainda lá e vê de novo pra conferir. Olha que bizarro. Não sei se é pra conferir se estava morto mesmo, não sei. E os investigadores, tá, pessoal? Eu acho que ele, voltando aqui à sua fala, eu acho que foi pra realmente confirmar ali que ela tava. Porque ele era vizinho. Né? Ela ia dar na boca, nos dentes, ele ia ser pego. Exatamente. Né? Não tem o que fazer.
E aí, pessoal, os investigadores chegaram até o corpo. Ela estava numa vala no Nordeste, né, num lugar totalmente isolado, onde só havia mais animais. Então, era um lugar que É ermo, né? Difícil de é avisar. exatamente. E aí, os investigadores acharam uma calça com um nó que só ele sabia fazer, né, com os crimes que ele havia cometido lá atrás. Então eram nós específicos, né? Sim, Que era ele uma só. característica dele. Isso. Mas mesmo assim, eles ficaram meio confusos, porque a idade dela era muito superior às outras. As meninas tinham 25, 21, essa já tinha 53 anos. Então eles chegaram a imaginar que não seria do BTK. Então, a princípio, eles não conectaram esse crime a ele. A ele, E exatamente. também porque ela tinha sido retirada de casa, né? Ela É, não estava em casa não como estava em as casa. outras. Porque geralmente ele comete o crime e liga pra polícia sendo irônico, eu nunca vi isso. Exatamente. Você tá doido? Ô, Ele liga e gente, avisa. o grau de psicopatia desse cara me assusta. É grande. Me assusta. Esse aí. Me assusta. E logo depois ele não para, tá, pessoal? Ele não para. O próximo ataque foi a Vicky, tá? A vítima que lutou e deixou uma pista. Quem era a Vicky, tá? Vicky era casada com Bill e tinha 2 filhos. Passava boa parte do tempo em casa cuidando das crianças e tocando piano, né? E o Dennis, tá? Como sempre, como pelo fato dele observar as pessoas, dar nome às vítimas, então ele sabia tudo que ela fazia. Se bobear, ele sabia até quantas vezes ela bebia água no dia. E ele gostava de ouvir ela tocando piano, né? De todas as vezes que ele observava. E, inclusive, o projeto dela foi chamado Projeto Piano. Projeto Piano. E o que ele usou, tá, pessoal? O que ele usou para chegar até a Vicky? No dia 16 de setembro de 86, Dennis fingiu ser funcionário de uma empresa de telefônica. Foi até a casa de Vicky, bateu na porta e disse que eu precisava verificar a linha. Ela estranhou, né? Mas que deixou ele fazer Sim. o trabalho dele ali, entende? E aí, tá, pessoal? Ele abriu a maleta, porque ele, na maior parte das vezes, ele andava com alguma maleta ou então algum tipo de acessório, Ele sempre tinha um né? acessório. E sacou uma arma, né? Ele abriu a maleta, sacou a Provavelmente arma. anunciou seu do assalto, né? Isso, justamente. E aí, o que aconteceu com ela? O pessoal deve estar se perguntando, né? O que aconteceu com a Vicky, tá, pessoal? Dennis, novamente, ele amarra a Vicky, tá? Mas ela conseguiu, tipo assim, ela tava debatendo, ela tava tentando sair a todo momento. Então, imagina a força de um cara contra uma mulher, Sim. né? E ela era delicada, dá pra ver nas fotos, uma magrinha, né? Parecia bem delicada, com a força muito menor que a dele. E ainda assim ela conseguiu romper parte das amarras e ela arranhou o rosto dele. E isso foi muito importante mais pra frente ali para as investigações, porque ficou, né, pedaço de pele debaixo das unhas delas, então é um material biológico que depois ajudou a identificar o Dennis como BTK. Detalhe, né? Sim. Ô, gente, você sabe o que ele fez com ela? Tudo bem, ela conseguiu meio que se sair, arranhar o rosto dele, mas infelizmente ela não conseguiu escapar, tá, pessoal? Porque ela era uma menina muito miudinha, Era frágil. né? Ela parecia ser de fato uma meio que uma criança, porque ela tinha um perfil muito menininha demais e tudo mais. E aí, novamente, ele usou a meia calça, fez tudo de ruim com essa, né, essa pequena jovem. E o que ele faz, tá, pessoal? Olha só que bizarro. Ele tira a foto dela no estado que ela tá. Ele inovou, né? Dessa vez ele tirou foto. Ele tirou foto. Porque talvez cara, ele ia conseguir voltar lá pra ver, então ele guardou a lembrança. Ele guardou uma lembrança bem pesada, né, pessoal? Porque, como a gente já vem falando aqui sobre esses cereais, ele gosta, né, meio que um troféu. Então, para ele era um troféu. E além do mais, ele fugiu com o carro dela, tá, pessoal? Pegou coisas pessoais dela novamente e nada muda, tá? E aí, o marido Bill, né, ele chega até o local, né, e
Deixa eu pesquisar aqui, tá, pessoal? O que que acontece Ele aqui? chegou e ele encontrou o filho sozinho e ele achou estranho. E o corpo Ah, é dela verdade. tava. Perdão, tá, gente? É porque a história é tão complexa, né, Gá? São muitos detalhes. São muitos detalhes. O corpo dela tava entre a cama e o outro espaço do quarto, então tava difícil de localizar ela ali dentro do quarto. E ele demorou cerca de 40 minutos para localizar ela dentro de casa. Ele chamou a emergência, mas já era tarde. E Infelizmente. nessa época, eu acho que nem em todas as épocas, ele foi tratado como o principal suspeito ali. É porque geralmente, pelo fato dele ser casado com a esposa, o cara principal, O primeiro ou suspeito vai então, ser a esposa, é, ou o marido, né? isso, no caso, ou a esposa ou o marido, ou se ela, sei lá, fosse viúvo e tivesse um filho, o principal suspeito seria, na teoria, o filho. Sim, Mesmo que não batesse toda essa circunstância, porque não faz nenhum sentido o marido matar uma esposa ou um filho vice-versa, mas foi que a polícia deu para entender, né, de tudo isso, entendeu? Então foi, ele ficou bem chateado, tá? Mas logo depois a polícia viu que não, ele não tinha ligação nenhuma, porque ele tinha álibi, ele estava trabalhando, ele estava fazendo as coisas. Então as pessoas viram ele. Então ele tinha álibi e a polícia deduziu que não fazia nenhum sentido, né? descartou a possibilidade dele ser o suspeito, dele ser o assassino. E anos depois, tá, pessoal? O DNA foi que eles fizeram Das unhas dela, nas unhas, a né? pele que ficou debaixo que ela arranhou com Foi essencial, né? foi pra identificar o DNA dele. Exatamente. Só que, olha só, pessoal, depois de não sei nem quantos homicídios que o Denis cometeu, cara, ele não para. Ele não para, mas ele demorou um pouquinho, porque a Vicky foi em 86. Isso. Agora, a próxima vítima, que é a Dolores Davis, foi em 91. Então ele meio que deu uma pausa. Ele não. No início ele fez alguns crimes seguidos, mas ele dava algumas pausas de alguns anos, alguns meses. Ele não Atacava direto. não atacava direto, até porque ele fazia todo um projeto, né? Ele estudava a vítima, ele sabia, ele queria saber qual que eram os passos dela para ele fazer de forma mais assertiva possível. Agora eu fico tentando entender, gente. Antes da gente comentar esse último caso aqui, o cara é pai de família, tem esposa, frequenta igreja, trabalha na prefeitura. À noite é um dos caras mais bizarros que eu já vi, com uma tara sexual gigantesca, né? Porque De acontecer isso com a esposa dele também? é Com verdade. os filhos dele? Eu acho que ele nunca passou da Será cabeça que dele. só ele que era a única pessoa ruim no mundo? É verdade. É muito estranho. É. Então, pessoal, como que foi o ataque da Dolores, tá? O último crime conhecido, porque vai saber se houve mais, porque esse cara não para. Ele não para, tá, pessoal? Dolores Davis, tá? Morava sozinha em uma área com vista para o campo aberto. Então, era uma casinha simples e ela tinha aquela imensidão de um mar verde, assim, eu diria, com uma visibilidade linda e tudo mais, perto da zona rural. Sua casa ficava a cerca de 1,5 km da casa do Dennis e ele a observava há vários e vários dias, com o mesmo comportamento de todo as outras Sim. vítimas ou os outros projetos, né? Assim que Ele observava ela ele chamou, né? Ele observava, né, a rotina delas. E ali, em 18 de janeiro de 91, tinha outro evento de escoteiro e ele usou isso como álibi para ele. Então ele novamente foi levar o filho. A desculpa, né? Sim, foi levar o filho, né, pro evento. E ele informou que precisava comprar suprimentos ali pro acampamento. E ele foi até a casa dos pais. Os pais não estavam lá, estavam viajando. Ele trocou de roupa, vestiu roupas pretas, pegou o kit que ele usava para fazer o processo e foi até a casa dela. Então, era inverno, estava muito frio. Ele chegou na casa e ele viu que a Dolores estava acordada, estava tranquila, deitada lendo lá. Ele usou um bloco de concreto para quebrar a porta. Imagina o desespero da Dolores. Foi no barulho. O cara. Tranquila lá, assistindo, lendo o livro dela. Porque quando você tá morando sozinho, você vê um barulho lá fora, você acha que alguém pulou lá na sua casa, né?
Agora, antes fosse um ladrão perto do BTK, você Podia mesmo. ser. Antes fosse, né? Daí ela correu, né, pra ver o que estava acontecendo, depois desse barulho da porta quebrada. Ela tava de pijama e roupão. E ela falou com ele que ia chegar um homem na casa dela e tal. E ela falou, e o Denis novamente falou que queria dinheiro e o carro. Novamente ele usou O mesmo desfecho. mesmo, A mesma pegada. o mesmo plano. O script dele era esse, né? Exatamente. Sinceramente. Ele algemou ela na cama e novamente desfaleceu ela com uma meia calça. Da mesma forma das outras. E o detalhe, tá, pessoal? A gente vê que um comportamento. Eu não sei se ele chegou a abusar dela, porque a gente não encontrou relatos para poder passar para vocês, mas os ataques dele bem pesados, né? Porque a pessoa ela meio que vai desfalecendo por falta de oxigênio, né? Sim. E então ela meio que, cara, ela sofre antes. Exatamente, ela sofre muito antes de acontecer tudo isso. Então, depois que ele fez isso, o Denis, né? Ele roubou novamente, nada muda, né? Objetos pessoais, roupas íntimas. Não há relatos que ele tirou foto da vítima, igual as demais, porque essa aí, entre as outras, foi um comportamento incomum da parte dele, né? Que a gente destrinchou toda essa história para poder passar para vocês. É tanto detalhe, gente, que às vezes a gente tem que dar uma garimpada aqui, porque o que o cara faz parece cena de filme. Porque não tem explicação. Uma caixa de joias e novamente ele levou o corpo dela para outro lugar. Ele passou na igreja porque ele tinha a chave, ele tinha acesso por causa das atividades de escoteiro que ele fazia e deixou algumas coisas lá para, né, ser uma pista ali para a polícia talvez localizar o corpo dela, e deixou o corpo da Dolores sobre uma ponte. E ele voltou ao evento de escoteiro normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Gente, é sério isso? É sério isso? Não é possível que a polícia não chegava nos casos. E detalhe, pessoal, a polícia não chegou no cara. Só chegou por um vacilo que ele teve. Porque senão o cara tava aí até hoje. E novamente no dia seguinte ele voltou lá, foi ver o corpo e ele tirou fotos do corpo também. Mas aí ele foi tirar foto só no dia, ele não tirou no ato ali, né? Mas no outro dia ele foi e tirou foto. É muito bizarro, gente. E aí, o que aconteceu, tá? Durante esse desfecho, tá? Um amigo de Dolores foi até a sua casa consertar o carro e percebeu que o veículo não estava lá, tá? E viu o vidro quebrado e acionou a emergência, porque foi só assim que ela foi encontrada, porque diferente há algumas vítimas, né, alguns projetos, igual ele nomeou isso, ele meio que ligou para a polícia e tudo mais. Só que esse não. Esse foi o acaso mesmo. Se bobeasse, ela ficaria dias e dias ali, né? 13 dias. Ela 13 dias. Ela somente 13 dias depois. E é bem complicado, né, pessoal? Porque ela não estava em casa, né? Ela ficou numa ponte. Então ele tirou meio que o corpo do local, mas o amigo que foi lá na casa dela, né, procurar ela, porque né, eles tinham uma amizade linda ali e tudo mais, ele meio que né, foi linkando ali, acionou a polícia, só que a polícia achou ela em outro local. E 13 dias depois. 13 dias depois, tá? Então, pessoal, pra gente reformular aqui, tá? O BTK, agora conta para eles como que o BTK foi pego. Tá. Foram 10 vítimas. 10 vítimas. Que são conhecidas aí. Teve o Kevin, que sobreviveu. Os filhos da Shirley também, que sobreviveu. A Ana, né? Que não chegou a ter contato com ele. E os 3 filhos da família Otero que não estavam lá. Senão, iam ser mais... vários. Mais umas 5, 6 pessoas. 5, 6 pessoas. E o que acontece, pessoal? Como que o cara ele chegou a enganar esse tanto de gente por muito tempo? Cara, vocês não vão entender. É muito complicado.
O Mas ele cara, fazia isso porque ele era uma pessoa comum. Ele era ele era marido, ele era marido. pai, ele frequentava a igreja, funcionário público, ele era conhecido. Então, todo mundo conhecia ele saindo com a família, saindo com os filhos, levando o filho no acampamento. O que é que você vai desconfiar de uma pessoa assim? Verdade. Não vai. E detalhe, tá, pessoal? Olha para você ver, isso aconteceu ali na década de 70, 60, 70, 80, 90. E ele só foi cometer um vacilo por causa de algumas cartas que ele queria ser reconhecido nos anos 2000, tá? Ele começou a sentir que as pessoas tinham esquecido dele. Então, como já tinha muito Velho, tempo, já era anos 2000, as pessoas não lembravam mais do BitK, porque, o infelizmente, cara queria ser são lembrado, cara. esquecidos, né? E não tinham pegado ele, né? Eu acredito que já estava meio que arquivado ali. Ou talvez estava com uma importância menor, porque não estava acontecendo novos crimes. Porque ele já estava velho, né? Sim, Ele já estava estava muito velho, com velho. 50 e poucos anos, então ele notou que as pessoas não tinham medo mais dele. Então ele ficou bolado por isso. Então ele queria voltar a aparecer ali na mídia de alguma forma. Ele queria sempre estar sendo lembrado. E Então, ele só voltou a comunicar com a polícia e com os bastidores. Quando eu me refiro a sim, bastidores, tá, pessoal? é É com a imprensa, tá? Então, Aí ele começou a fazer as comunicações, ele começou a enviar os documentos, os objetos, que só ele tinha. os troféus que ele pegou de cada vítima ali. E aí a polícia começou a alimentar o ego dele Aí você atolou o fazer- BitK. e tentar fazer que ele cometesse algum erro para poder pegar. E ele foi, Ele foi todo. porque ele enviou cartas e em uma das cartas ele perguntou para a polícia, né, ou para a imprensa, não sei direito, mas ele perguntou se disquete podia ser rastreável, porque ele queria mandar o documento ali por um disquete. E a polícia falou que não, não tem como ser rastreável e disquete é rastreável, e ele não sabia. Ele Ele não era um pouco sabia. leigo ali da tecnologia, ele pegou e mandou um disquete para a polícia, Com todos os com arquivos, todos né? os detalhes. A polícia pegou E foi meio que linkando e ali. descobriu, né? Conseguiu ver de onde foi feito, de onde foi gravado o disquete, de quem era o computador e ligou ao Denis. Ô, Então, pessoal, olha que loucura! o cara foi destruído por um Por um disquete. E disquete. por ego dele. Porque senão o cara ele não tinha sido pego, gente. Se ele Ele não tivesse tinha ficado sido pego. calado, provavelmente ele não tinha sido pego. Ninguém Cara, descobriria. no mundo, lá do mundo dele, do mundo do serial killer, ele era a referência. Mas foi burro. Foi burro. Mas eu falo assim, quem vê ele como um, sei Não, lá, ele foi já, é, né? O tanto de tempo que esse homem atuou, ele parou, ele voltou, entendeu? Ele dançou do jeito que ele queria. ele foi pego por causa de um De um disquete, cara. Isso foi insano, tá? Só que aí, pra confirmar mesmo que era ele, eles precisavam de um DNA. Então, eles pegaram o DNA da família dele. E da mocinha lá Se não me atrás. engano, foi da filha. E da moça da pele, né? Que tava debaixo da unha, que tava guardada em banco. E como já era anos 2000, então ali já era mais fácil. Já tinha tecnologia pra cruzar DNA e descobrir que era ele mesmo. E aí, Começou, confirmaram que foi ele. E dia 25 de fevereiro de 2005, ele foi preso. ele foi preso. Finalmente, o cara foi preso. Agora fala, gente, vê se isso não é roteiro de filme. Por um simples vacilo que ele foi pego, cara. E tem mais. Ele foi preso numa abordagem, ele estava no carro da prefeitura, provavelmente trabalhando. Então ele foi abordado, ele não teve nenhuma reação. Provavelmente ele já imaginava que, né, Uma hora ou por isso que outra. ele estava sendo preso. E tinha um tenente que tava, ele era tipo o rosto da investigação do BitK. Ele Então, que aparecia na sempre imprensa, né? televisão, da imprensa, ele que falava, então ele já sabia quem era. Então ele simplesmente cumprimentou o tenente pelo nome, falando: Oi, fulano, tudo bom? Tipo, E já te sem, conheço. sem um Sem cara. se apresentar. É, Então ali eles já viram que realmente é eu ele. sou o BitK. É. Olha que bizarro, E ele gente. falou que durante o interrogatório ele falou, contou tudo, mas ele sempre contava na terceira pessoa. Isso é muito comum entre assassinos em série. É uma curiosidade. O Ted Bundy, quando ele fez a confissão dele lá
pro entrevistador, que a gente até comentou das senhoras que ele gravou, Aham. ele sempre falava dele na terceira pessoa. E o BTK também. A mesma pegada, Sempre né? na terceira pessoa. Os E- caras têm um padrão, né? A verdade é essa. Exatamente. Só que a diferença, igual a gente falou no início do vídeo, é que o BTK, cara, ele não teve polêmica ou então algum desfecho no passado da vida dele. Ou então a gente não tem Eles relatos, não né? têm conhecimento de família disfuncional, porque os outros têm sempre um padrão de família disfuncional, de sofrimento na infância, muito isolado. Ele nada disso. Totalmente um adulto funcional, uma pessoa que casou, que teve filho, porque normalmente também tem muito relato assim, são pessoas que têm dificuldades em se relacionar com outras pessoas. Então, É verdade. o Ed Kemper lá, que toda vez que ele via uma mulher, ele vomitava de tanto que ele ficava nervoso porque ele não conseguia se relacionar com uma pessoa e para ele se relacionar com alguém ele falava que ele tinha que matar a pessoa. E não era o caso dele, porque ele tinha uma vida É, normal. Ele normal. tinha uma vida conjugal, ele tinha família, ele ia pra igreja, ele vivia como qualquer ser humano normal no mundo. Verdade. E no dia 27, tá, pessoal? Pra gente contextualizar esse vídeo, no dia 27 de junho de 2005, Dennis Rader, né? Ele tava conversando ali, fazendo toda a, Audiência. a audiência, né? Respondendo o juiz totalmente frio, cara, respondendo todos os detalhes como se fosse uma tarefa, como se fosse algo que, sei lá, cara, eu não Trabalho consigo. de faculdade, É, um tipo um checklist trabalho de ali. faculdade, ó, fiz isso, É, e fulano. frio, É sem, extremamente frio, cara. sem emoção nenhuma. E detalhe, tá, pessoal? Agora ele nunca mais sai, porque ele. Hoje a gente não sabe, né, se ele tá vivo ou veio a falecer dentro da cela, mas ele pegou aí 10 prisões perpétuas, tá? Então, ele foi um cara aí extremamente temido nos Estados Unidos. Ele já tá nos seus 80, 90 anos. Então, se ele não falecer, ele tá bem velhinho, próximo de falecer, né? Mas vai ficar preso pra sempre. E tem uma série que é muito interessante também desse mundo de crime real, que chama Mindhunter. E ela aborda como foi a dificuldade e a frustração do FBI e da polícia de não achar ele Não achar. O durante cara esses 30 anos. Então, assim, ele foi considerado um gênio, mas do mal. quando eles viram todo a trilha ali de crime, eles viram que não era isso tudo, não. Ele foi um pouco um sortudo também. Porque tinha chance do Kevin falar. Se tivesse É o Kevin verdade. nos dias, já tinha descoberto ele antes. Ah, com Tinha certeza. descoberto Tem ele antes. câmeras, né? No primeiro da família Otero, que tinha sêmen no vestidinho da menininha. É, teria Então, pego ele. já tinha pego ele antes. Mas ele queria mídia. No final, ele queria ser conhecido de alguma forma. Ele queria ser temido. Porque quando ele começou a ficar esquecido, ele deu um jeito de aparecer e foi preso. Mas ele queria ser. Cara, Ele queria aparecer. cara, foi o ego Foi- dele que fez ele cair, gente. Vocês Sim. têm ideia nisso? O cara, ele não seria pego, ele só foi pego porque ele queria dar na boca dos dentes pra falar, não, o BTK tá vivo, tá online, tá roteando. Tem medo, tem que ter medo. Tem que ter medo e tudo mais. Foi pego por um disquete totalmente rastreável. Sim. Gente, Da você forma tem mais ideia? improvável, né? Da forma Porque mais tinha improvável. tantas coisas, né? Tanto crime, tanto trem. Ele foi num disquete. Exatamente. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem. A gente tentou aqui dar todos os detalhes possíveis. Esse vídeo ele ficou um pouco comprido porque realmente é uma história muito detalhada. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.